Histórias de Gramado. Oferecimento Razenbeer, a cerveja de Gramado, Verte Estada & Co. e Realwood Home Store. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Histórias de Gramado e hoje a presença do nosso amigo Osmar Bertolucci, empresário, ex-vereador, agricultor e, acima de tudo, é um gramadense, gramadense da Gema, que com certeza vai ter muita coisa para nos contar e falar muito do nosso interior e principalmente do Bar do Osmar, né? O Bar do Osmar, mais de 30 anos aí, está consagrado até hoje, é uma referência em Gramado. Então, a gente vai bater um papo com o Osmar que nasceu na Linha Bonita, hoje praticamente mora na Linha Nova, né, ali, e, acima de tudo, como eu disse, é um cidadão gramadense que, esses últimos 60, 70 anos aí, conviveu e sabe muito da história de Gramado. Prazer te receber aí, Osmar. Boa noite, Luia. Boa noite aos ouvintes, né? Isso. É com muito prazer que eu venho aqui bater esse papo contigo hoje. Beleza, Osmar, com certeza aí o pessoal, quando souber aí que o Osmar está no ar, aí vão acompanhar, porque certamente vão ter boas lembranças, né, Osmar? E até antes nós chegamos no Bar do Osmar, que é a referência, né? Podia falar lá da nossa colônia, porque nasceu na Linha Bonita. E ali para a Linha Bonita, Linha Nova, hoje está tudo integrado, né? Tá tudo. E sempre lembrando, e exatamente a intenção do programa é de fazer com que as pessoas mais jovens, ou abaixo de 50 anos, para nós são gurizadas 50 anos, sim, né, Osmar? Com certeza. Saiba um pouco da história, um pouco mais da história de Gramado. Que a primeira sede, então, a Linha Nova, Linha né, Nova. Osmar? Linha Nova era para ser município. Exatamente. E depois ali com a história do trem e outras coisas mais, agora andou mudando. Mas ali ainda tem alguns prédios, alguma lembrança da época, né, Osmar? Eu acho Na Linha Nova. Acho que prédio não, né? Não acho tem que ali não tem, uma casa, duas, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais ali. Mas tu lembra alguma coisa, assim, não da época, mas vamos dizer, história que os teus familiares contavam e tal. Ali chegou a ter cartório, outras coisas mais, né? Chegou a ter. Na Linha Nova. Na Linha né? Nova. E porque tanto que o primeiro roteiro, né, de agroturismo foi o Raízes de Gramado, que exatamente era para lembrar aquela região, né? Mas eu imagino assim que porque Gramado até os anos 70 tinha mais gente no interior que na cidade praticamente, ou grande parte, né? Ô, Luia. Então tinha muitos armazéns, enfim, a colônia era um bairro, vamos dizer assim, na época, né? Olha, Luia, no tempo que eu era piruzão, né? Que a gente jogava bola, Sim. a gente brigava para arrumar um furo no time para jogar. De tanta gente que tinha. Que vivia ali na Sim, região, né? Sim. Exatamente. Era Linha Nova, Pedra Branca. Certo. Tinha o colégio estadual. Sim. Tem duas salas de aula até hoje. Sim. As salas ficavam ocupadas amanhã, às 2h, e à tarde. Que legal. Com turno trocado. Não eram os mesmos alunos. Então, tu imagina quanta criança tinha naquela época na Linha Nova e Pedra Branca. Para ter escola. E tinha escola na Linha Bonita também. Sim, mas a Linha Bonita era municipal. Sim, era o Brizoleto. Era a Brizolinha. Né? Isso né? aí, isso aí. Né? Mas lá tem uma estadual até hoje. Lá né? era estadual. O professor Wilson Mazotti foi um dos diretores, né? Eu vou te contar uma história do Wilson Mazotti. O Wilson Mazotti era o homem que fazia as atas da sociedade. Fazia as atas. Quando trocava o econômico, ele fazia os balanços. E eu já era um aluno assim, já de último ano que eu ia para a escola. Dizia, Osmar, eu vou te levar para a sociedade, porque daqui uns anos eu não vou mais estar aqui e não vai ter quem vai fazer isso. Não vai ter. Bacana. Me levou para lá. Luia, tu imagina quando dava uma bronca, dava uma briga, aí a diretoria se unia. Sei. Eles puniam o cara que brigava. Era sócio, ele ficava 30, 60, 90, depende Suspendia o pessoal. Suspendia, né? o cara. Depende o que ele cometeu lá dentro, ele podia ficar até meio ano sem poder entrar na sociedade. Como sócio, ele não podia. Imagina. E eu ali no meio daquelas pessoas de idade fazendo ata.
Imagina. Né? Mas também tu aprendeu muito, né? Mas, Osmar, antes de dar continuidade, eu me esqueci aqui do nosso patrocínio, né? Não podemos esquecer. Não, esse é que interessante, é o patrocínio né? da Razembira, cerveja de Gramado, Verte Estada e Co. E apoio da Real Wood Home Store. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, aos apoiadores. E vamos voltar com o papo aí, né, Osmar? Ali falou da sociedade, que ali grandes figuras, inclusive hoje tem a estrada lá, tem o Benete, tem diversas aqui na cidade também, muitos nomes de ruas, que são pessoas que têm origem na Linha Nova, sim, né? Com certeza. Então, assim, tu lembra assim, de alguma dessas figuras assim, da época, além do Wilson, que era professor, né? Não, aí nós tínhamos o Noé Boff, Não é? era o açougueiro. Sei. Ele era o cara que entendia encarnação Certo. e fazer linguiça. Né? Aí nós tínhamos o Teobaldo Moras, era um bodegueiro. Né? Ele tinha o bodegão ali onde que hoje mora o Ernesto Rec. Tá. Né? Depois ele foi embora para... Certo, é ali um pouquinho antes da entrada para São Roque. São Roque. Isso, à esquerda. Depois ele foi embora para o Paraná. Né? Aí depois o Germano. Sim. Né? O Germano veio aí, se estabeleceu Sim, ali também. Germano, Né? Germano. E a outra, na frente da igreja, era o Cristiano Benetti, que seria o pai do Miro, do João, Ah. do Walter, né? Certo. O Walter depois teve aqui a churrascaria aqui no centro, não foi? Foi o Walter, não? Dos Benetti. O Walter montou uma churrascaria lá em São São Chico. Chico. É. Eu não me lembro, ele Acho teve... que teve aqui no Vera Cruz, no antigo prédio do seu Arno Micael. Acho que ele chegou ali na época que depois o Adail Bertolucci também teve ali, pode né? ser, pode eu ser. Acho que foi, acho sim. que foi por aí. Não. Mas ele ficou muito tempo lá em São Chico, né? Com uma churrascaria. Sim. O Walter, Eu né? acho que é da família ainda, Isso, até hoje. isso. Acho que é ainda da família, né? Do filho. Então nós temos essas... É. E assim, o campo ali de futebol praticamente tem, só que ele foi melhorado, né? Ele era- Hoje ele é um campo. Era um potreiro. Era um potreiro que jogava, né? Morro acima, morro abaixo, né? À esquerda, então, quando tu chega ali, nossa, ficava lá em cima, né? Isso, né? Morro acima, morro abaixo. E a sociedade, que hoje é uma sociedade grande, bem estruturada, mas na época, assim, porque aquilo era feito, os colonos ali se juntavam, iam fazendo, ela era pequena, ela já sempre foi assim, Não. um tamanho... Não, ela foi feita com tamanho, depois foi emendada nos fundos, né? Aí depois sim, depois desmancharam e fizeram essa de material Isso novo. aí. É. Uma outra coisa que é interessante, pessoal, acompanhar, que nem imagina, né? É como é que vocês vinham para a cidade. A cavalo, Isso. em cima dos caminhões dos leiteiros. O leiteiro é o transporte. Eu andei muito no leiteiro para jogar futebol e coisa assim ainda. Criança ainda, mas... Bom, ia o pra leiteiro lá. tinha regras, né? Isso. Era segunda, quarta e sexta. Ele levava o pessoal, né? Certo. A terça e quinta não levava. Terça e quinta não lembro. Não. Que tinha muito leite. Tinha bastante, tinha épocas que tinha Pois bastante. é. Pois Tinha. é. Interessante. No domingo, eu estou lembrando, sim, algumas coisas que me vêm. Não era sempre que tinha missa lá, né? E aí o pessoal, como é que vinha para o centro? Porque o colono, ele tinha muito essa coisa de ver a missa todo domingo, né? Não, mas... Você sempre teve missa lá nos domingos? Não, quando não tinha missa, a gente Sim. se reunia e rezava um terço. Ah, legal. Né? Aham. Rezava um terço. Sim. Era a obrigação daí, né? Que bacana. Religiosa, Não, né? imagina hoje reunir a família, rezar um terço, a dificuldade, né? Aliás, a nossa TV transmite a missa, né? Todo domingo, né? Domingo de manhã, né? Só que era interessante, porque a missa era quase sempre em domingo de tarde. Às vezes tu saía da missa e ia lá pro campo, tinha mais gente lá no campo que lá na igreja missa, rezando, né? É. Mas, essas lembranças assim são interessantes porque, por exemplo, a questão da missa também tinha movimento com Jaque, né? Juventude. Tinha, Jaque. Juventude. Jaque. Juventude Agrícola Católica, uma coisa assim. Também o pessoal ia, né, para as colônias. E eram jovens, né? Iam lá para conversar, para trocar ideia. Também era um movimento devia ser bem interessante, né? Encontrava ali o pessoal e, como tu falou, tinha muito morador, né? Tinha. Muito morador, né? E uma outra pergunta que eu, pelo menos, comento com os amigos aí,
Na época tinha muito mais produção no interior, né? Tinha trilhadeira, né? Sim. O pessoal era mais, claro, praticamente era subsistência, ou seja, era para a família. Mas tu tinha ali, plantava trigo, o que plantava? Assim, tinha muita fruta, até tanto que surgiu a fábrica dos Mazotti ali há 70 e poucos anos atrás. Mas tinha assim produtos que a gente não vê mais milho, naquela região. Milho ainda trigo, tem, né? Feijão, cevada. É isso, né? Se plantava. Fumo. Isso. O fumo veio depois um pouco, né? Tinha as estufas lá depois, né? Tá, mas a pergunta, a cevada, vocês comercializam, vendiam para quem? Vocês, os colonos da época, vendiam para quem? Tu lembra? Porque Gramado, em 1941, até quem quiser, olha a história da cerveja no Brasil, em 1941, Gramado foi a primeira... não é colônia experimental, foi a Brahma montou aqui uma área de experimento de grãos de cevada. Inclusive o tio, o pai do João Pedro Tio, seu Crescêncio, ele veio para cá como gerente da Brahma para cuidar dessa cevada, e depois tinha muita produção também, né? Porque eles faziam aqui, era a Estação Experimental de Cevada. Foi a primeira do Brasil, ali na região da Vila do Sol, aquela região toda. Então eles importavam tipos de semente e traziam para cá para testar elas. Mas aí a pergunta é a seguinte, o nossos colonos, eles vendiam cevada para Brahma? Eu acho que é para Brahma. Continental, Brahma, não lembro. Eles vendiam para Brahma. Imagina, né? Imaginar que Gramado era produtor de cevada, né? Poderia voltar a ser, né? E vou te dizer, em grandes quantidades. Tinha quantidade grande, quantidade, né? Boa. E trigo também, porque eu lembro, assim, entre outras famílias, a Rama, da linha Bonita, eles tinham a trilhadeira, que ele tem até hoje guardada. Um dos Rama lá tem guardada a trilhadeira, né? Que ia nas colônias, puxado por boi. Sim. Né? E então ia lá para bater o trigo e tal, né? Nas colônias. E depois levava tinha só o moinho do Cavicchione ou tinha mais ali na região? Tinha o moinho do Parmegiani. Mas esse era onde, o do Parmegiani? O do Parmegiani. Tu lembra quando a estrada, ali na linha Bonita, fazia aquela curva e ia lá fora, assim, antes ali onde mora o Assis Bertolucci? Tá. Ali agora foi modificada a estrada. Sim. A estrada ia lá fora, assim. Tá, lá bem na curva, tu descia logo embaixo. Mas ele não moía trigo. Era arroz e milho. Fazia uma farinha de milho lá, cara. Lá do Parmegiani. Que era o pai do Danilo. O Abel Parmegiani. Era o pai do Danilo. Isso, que é o armazém Parmegiani que nós temos aqui na esquina ali da Rua das Fontes com a Borges. Né? Eles moravam logo que tu passa a Sociedade da Linha Bonita do lado direito. Lado de direito, isso aí. Né? E ele tinha uma carpintaria lá dentro montada também. Ele tinha uma rodona lá que tocava, umas correias. Bacana. Né? Imagina, né? E aí, Osmar, quando é que tu veio para a cidade? Vamos dizer assim, como é que foi a tua chegada em Gramado? Eu vim para a cidade em 73. 73? Por uma notícia triste até, né? Porque a mulher estava grávida e ela pegou a hepatite. Era 2 meninas gêmeas, eu perdi as 2 meninas. Coisa triste, né? A gravidez durou 7 meses. E daí eu disse, eu não fico mais aqui na colônia, vou embora. E vim embora. E veio o que tu começou aqui quando tu veio para cá? Eu comecei na Ortopé. Na Ortopé. Como todo mundo na faixa veio da colônia, quase todo mundo. Mas eu tenho uma rural, Luia. Eu tinha uma rural, eu dirigia, né? Certo. E daí eu fui para a esteira da produção do sapatinho. Eu trabalhei, eu acho, 4, 5 dias ali para Sacola. E o Aparício era primo e irmão do meu pai, sabe? A gente se conhecia muito. Aparício Fosso, o vereador também. E ele era o contramestre daquela... Isso. Não, ele não era contramestre, ele era supervisor geral, eu acho. Isso, ele foi muitos anos supervisor da... Daí um dia ele foi lá e me chamou, disse, vem cá, tu sabe dirigir? Sei. Vou fazer um teste aí. Eles me deram não sei se era C10 ou C14, aquela caminhonetinha com baú. Eu não lembro. E me botaram pro lado de cá da Ortopé, tinha uma descida ali. Dos paralelepípedos ali? Não, na Ortopé mesmo. Dentro. Do lado de cá, né? Sim. Tinha uma tela
E a parede era bem estreitinha, tinha que descer de ré, né? Ali foi o meu teste. Eu desci de Claro, ré. tu pegou o prédio antigo da Ortopé. É. Era a Princesinha ainda. Não. Já era Ortopé. Não, já era nova. Ortopé. E eu desci até lá embaixo onde tinha o gerador. Tá. Tá. Aí me deram a Kombi, aí o Zefiro. Era 2 turnos. Sim. Fazia assistência social. O Zefiro fazia um turno e eu fazia o outro. Isso vocês levavam produtos? Coisa Não, assim? só com o pessoal. Só com o pessoal. A Ortopé trabalhava com uma carteirinha para comprar remédio nas farmácias. Tu tinha uma carteirinha, tu chegava lá. Então, as pessoas baixavam o hospital. Tinha que ir lá no Canela, o doutor Gudi autorizar a baixa. Lá em Canela? Lá no Canela. Interessante, Né? E daí, por exemplo, tu tinha um filho doente, né? Aí tu largava às 9 horas, um turno largava às 9, que pegava mais cedo. Daí eu pegava, ela já saía daí comigo, né? Eu ia lá na casa dela, buscava a criança, levava para o hospital. Quando estava pronto lá, que ela consultou, ligavam para o ortopés e me avisavam, ó, tu vai lá buscar fulano. Daí estava meio em cima da hora de meio-dia e ela tinha que fazer a comida. Aí ela me dava a carteirinha e a receita, eu ia na farmácia buscar o remédio. Que coisa. De tarde, quando ela voltava para o serviço, ela já tinha o remédio. Em caso de urgência mesmo, já levava na casa dela. Que bacana, tu vê a história, né? A gente não lembra, mas porque a Ortopé teve um papel muito importante em Gramado, né? Além da economia, esse lado social, né? O seu Horst, ele tinha muito esse lado social, né? Ele cuidava do funcionário dele, né? Com certeza. Ele tinha muito cuidado, né? Porque essa questão de assistência, porque, claro, não tinha praticamente nada que... O bom posto de saúde, eu acho que surgiu ali nos anos 80, eu acho. Posto de saúde em Gramado. Nem eu não me lembro onde que foi. Mas não era muito Eu me lembro comum, do posto ali de frente à câmera ali, né? Isso. Mas o ano acho que ali foi o primeiro. O ano que foi... Mas realmente foi depois. Não estou lembrado. Mas é interessante. E depois da Ortopé, tu já foi direto para o teu empreendimento lá? Não. Eu saí da Ortopé, eu fui trabalhar com o Wilson Tomazelli. Eu trabalhei com o Wilson Tomazelli uns 8 anos. Tio Wilson está lá na praia, lá. Um abraço para ele, para dona Geni, lá, toda a turma, né? Eu falei que a Vive agora há pouco. A Vive, a irmã da gente, né? E daí o Wilson começou a vender trator, vendeu a carregadeira, vendeu o caminhão, né? E foi botando o pessoal para a rua. E eu fui ficando. Ele tinha uns pedreiros, né? Eu tinha uma moto. Eu ia lá na pedreira, anotava a produção dos caras. Às vezes ele vendia uma carga, eu ia contratar um caminhão, né? Né? E aí, Luia, aí que a gente vê a importância das vezes uma pessoa chegar e te dizer, cara, por que tu não faz isso? E foi o que o Wilson fez comigo. Dizer, Osmar, por que tu não compra um caminhão? Eu te dou o frete das pedreiras, né? E quando tu não tem serviço comigo, vai fazer frete por aí. Dizer, se tu precisar de um fiador, eu faço fiador para ti no banco. Que legal. Tá? Compra um caminhão. E aí o Paulinho Bergamo tinha um Perse e eu comprei o caminhão dele. Eu não conhecia essa parte da tua história. Eu não comprei o caminhão. E aí, cara, eu comecei a puxar pedra, eu puxava lenha, terra preta, buscava areia, sabe? E daí eu frequentava o bar do Marquinho, ali onde depois foi meu. Sim. Eu disse, Marquinho, se um dia tu vender o bar, eu quero preferência. Vou comprar o bar. Tá. Daí um tempo, o Marquinho vendeu o bar pro Gersi, eles chamam ele de... Lá da Floresta, ele tem uma pousada agora. É Gersi... Eu não lembro no momento agora o sobrenome dele. Certo. E o cara não deu certo lá. E o Marquinho disse para ele, porque eles fizeram trampo lá, envolveram auto no meio, moto e coisa, né? Certo. Se tu não te acertar com o bar, Osmar quer o bar. Ele veio falar comigo, comprei o bar. Aí, o Paulinho, que me vendeu o caminhão, ficou trabalhando no meu caminhão. Tu já terceirizou o caminhão. Tá. Aí foi na época que deu, que era tudo tabelado, né? E tinha deflação também. Foi na época que do Sarney? Não. Da deflação.
Esse que foi caçado. Tá. O cara que foi caçado. O Collor? É o Collor. Foi na época do Collor. Tá certo, tá certo. Daí, o Paulinho disse, tu não vai vender o caminhão para ninguém, hein? Se tu vender, vai vender para mim. Tá. Digo, não, eu não vou vender o caminhão, até que eu não sei se eu vou me acertar aqui no ambiente aqui. Claro. Quando eu vi que tava seguro, tranquilo. Tava bom ali, tranquilo, dava para viver aí com o bar, vendi o caminhão daí. E o bar, tu entrou, tu não tinha experiência nenhuma? Nenhuma. E foi só por vontade? Só por vontade. É, vontade. Eu não sabia nem fazer um limão doce. Pois imagina, né? Sim, tudo que tu fez na vida, ortopeia, caminhão, né? E ali como é que... o prédio ali Era do falecido Luiz Estrapassola e depois ficou, né, para a viúva. Isso, né? Mas viúva, quando eu comprei lá, ele já era falecido. Tá, tu comprou da viúva. Comprei da viúva. Comprou da viúva. Tá, e ali, Osmar, como todo bar aqui em Gramado, teve muitos que abriram, que fecharam. Eu lembro aqui do Beno Jung, ali do Marcarini, ali do 2001, acho que era ali na esquina da Salgado Filho com a Borges. Mas aí eram os bares mais Não, claro, mas eu digo, mas que tinha o bar do Luiz, que depois é ali onde é que é o Serra Azul, depois vendeu, construiu o hotel. Tinha alguns bares assim, tradicional. Mas como é que tu conseguiu te manter e começou a crescer e se transformou numa referência? Porque realmente, tu fala, aí sim, hoje, para qualquer pessoa, o bar do Osmar todo mundo sabe. Eu sei exemplo lá em casa, para minha esposa era paulista, depois morou em Porto Alegre, vem aqui, bar do Osmar, ela sabe. Falo para minha filha, bar do Osmar, todo mundo sabe onde é que é o bar do Osmar. Como é que tu conseguiu chegar nesse ponto? Porque, claro, hoje, também antes porque hoje tu não está mais lá com o bar, né? Teu pastel, teu frango frito, mas para chegar até ali, como é que tu conseguiu isso? Ô, Luia, te manter tanto tempo? Eu acho que o bar evoluiu muito porque eu sempre fiz parceria com certas entidades. Uhum. Né? O Gaúcho, por exemplo, tinha um time de futebol. Gaúcho do Mato Queimado. Mato Queimado. Eles vinham ali, me pediam uma mãozinha para dar um patrocínio para as camisas, para comprar um terno novo. Eu ajudava. Né? Quando eles jogavam fora de casa, eles passavam lá todo. Ele trazia o time e a torcida lá para o meu bar. Tá certo. Eu enchia a boneca. Era frango, era pastel, era cerveja. Eu tinha um retorno muito bom em cima daquilo. Sim, era um investimento que tu fazia. Eu gastava um pequeno, pouco, mas e recebia bastante. Eu retorno bastante. E nessa convivência do domingo, tu traz o freguês depois mais vezes até durante a semana. Claro. Né? Depois, eu fiz uma parceria com o Bloco, o Cabeça, sim. O Éder. Os carnavaleiros. Sem juízo. Isso, sem juízo. Então, quando tinha o baile de Carnaval de Inverno, eles vinham lá cedo, aí todo associado do grupo vinha ali pagar a mensalidade e pegar a camisa. E beber, fazer folia. Sim. Até na hora de ir para Minuano. Ali era o aquece. Mas enchia o bar lá. Tu vê, né? Isso aí também dava. Claro. Eu ajudava eles também. Sim, porque uma característica ali do teu bar, eu não era grande frequentador, mas eu ia lá de vez em quando, lá bater. Até porque ali a gente encontra os amigos, aqueles de infância, do futebol, do colégio. Eu, até hoje, passar ali, ainda tu encontra aqueles amigos, que eu sempre digo, isso aí são os verdadeiros amigos. Amigo de infância. Aqueles da infância, eu tenho muitos amigos do futebol, de escola, e ali muitos frequentam. E como é que sim, porque o que eu notava, ele estava ali, que tu tinha pessoal jovem e pessoal de meio mais idade. Sim. E eles conviviam numa boa, um jogando uma cartinha, o outro ia ali para tomar um aperitivo no final do dia, o outro ia ali só para piruar, como diz o outro, né? E então, essa convivência também foi interessante, né? Porque ali a gente não ouvia falar de brigas, de coisas. Sempre teve tu e a tua família muito respeito, né? As pessoas sempre tiveram muito respeito por vocês ali, né? Eu, em 34 anos de bar, eu nunca fui uma vez na delegacia por causa de briga.
Eu fui por causa de assalto, vez que me assaltaram. Eu fui por causa... Isso todo mundo é por causa batizado. de roubo, depois uma vez que me arrombaram o bar, essas coisas. Mas por Sim, causa sim. de briga eu nunca fui. Pois é, que isso é interessante, porque tu junta a gente tudo quanto é idade, uns acabam bebendo um pouquinho mais, outros menos e tal, né? Mas ali tinha uma amizade dentro do bar, Isso. que quando um começava a se alterar, tinha 5, 6 para acalmar. Que legal. Tinha os bombeiros. Sim, pagava os incêndios. Pagava ali. incêndio. Né? Tá. E outra coisa também, já que nós estávamos falando no crescimento do bar, que nem isso aqui, ó. Ah, sim. Ó, Isso aqui durava mais... Pessoal, né? Isso. Durava... Na Semana Farroupilha. Na Semana Farroupilha, né? isso... Vou deixar por aqui, ó, não sei se consegue ver aqui nessa câmera. Isso durava... Era no lado do Bar do Osmar, fazia ali um galpão crioulo, e aquilo durava, né, Osmar? Durava mais de 8 dias. Imagina. E aí a gente tinha muitos parceiros, sabe? Ali o Pedro da fruteira ali também ajudava muito, né? O que precisava da fruteira, ele dava tudo. Ajudava a fazer. Claro. O Vitor ajudava a assar, preparar, né? Eu tinha uma turma boa ali, sabe? Eles vinham tudo ali. Não, e é importante também, né? Que é uma turma que tu envolvia ali o patrão e o empregado, sim. O empresário, o comerciante, o estudante, tudo, né? Isso também é outra característica ali, né, Osmar, do teu bar. E me diz uma coisa, assim, ó, nos últimos anos, a gente falava Bar do Osmar, enfim, a referência é o pastel. E o frango frito, né? O frango frito era a tua esposa. Que tardezinho, eu lembro ali, 5 e pouco, 6 horas, chegava o balde, né? Como é que isso aí foi crescendo? Desde o início sempre teve, Osmar? Não, eu sempre teve desde o começo, só que no começo eu vendia uma galinha, 2 por dia, né? Depois foi chegar a gente vender 10, 12 galinhas por dia. Né? Foi num crescente, frito, né? Fritinho, frito, né? A milanesa. Era feito na banha, né? Na banha. Isso talvez o diferencial fosse aí, né? E o pastel também, né? O pastel também na banha. Aquele que a gente fazia em casa era na banha. O que eu cozinhava no bar era com azeite. Mas o meu que eu trazia de casa, que era fabricado em casa, sim. era na banha. Diferente. Tá, e Osmar, até curiosidade, tu, uma pessoa pública, foi vereador também, como comerciante, enfim. Como tu vê essas mudanças? Né? Tu lembrar da linha nova de 60, 70 anos atrás, quando tu chegou em Gramado numa ortopé, quando tu começou lá a trabalhar com o tio Wilson. E hoje, qual é as mudanças? O que tu vê assim que te chama a atenção comparando com a época? Olha, eu vejo uma mudança muito grande hoje dentro da própria colônia, lá dentro da zona urbana. Por quê? Porque nós fazíamos roça, queimavam, derrubava a capoeira, queimava. Nós abria roça assim. Hoje os colonos, com pouca terra, eles produzem a quantia de milho que nós produzia, isso é interessante. Né? Com pouco, sem se judiar muito. Né? E a gente plantava aqueles... Fazia lavouras e lavouras. Se plantava o milho mais longe. Sim. Né? Era um milho que não tinha resistência ao vento. Né? Dava uma ventania forte, arrancava muito, e daí tu perdia o milho. Tu acha isso aí, claro, evoluiu os fertilizantes, equipamentos também. Hoje o pessoal usa, mesmo que a nossa região é ruim para usar uma máquina, coisa assim, mas usa, né? Ô Luiz, tu for lá na colônia hoje, tu pedir lá num... Algum colono ainda guardou, né? Sim. Mas tu pedir para eles terem um arado, uma canga, uma carreta, não tem mais, ninguém mais. Aqui a gente... Tem alguns filhos de colônias que nem conhecem, só de foto. Então, é verdade. Hoje a tecnologia, ela cresceu assim tão rápida, Luiz, em todos os níveis. Tu vê, né? É interessante. E para ti, assim, que hoje tu tá morando lá praticamente. Não, né? eu moro mais aqui do que lá por causa dos problemas que eu tenho em casa. Sim, né? tá certo. Mas tu tá sempre por lá. O agroturismo, assim, ele mudou muito o perfil do colono. Eu digo perfil assim, como a gente falou, então produzem até mais muitas vezes, mas tu acha que o agroturismo, ele, claro, economicamente ele é importante, porque o pessoal vai lá gastar, vai lá comprar o produto feito ali. Tu acha que esse agroturismo ele ajuda a manter o colono
e acho que acredito que ajuda, e ele faz com que os filhos, netos, que aqueles filhos e netos que vieram para fugiram da colônia, sei lá, vamos falar 30, 40 anos atrás, eles estão voltando em função do agroturismo também, assim, porque se torna uma coisa de renda e tal. Ô Luiz, são raros casos. É. São raros casos. Porque hoje a colônia, a colônia hoje está bem, sim, porque tem a agroindústria, sim, né? Eles fabricam os produtos, eles vendem. E outra coisa, né? Os fornos, que o pessoal vem cuidar sim, dos fornos. Sim, aqui isso é uma renda especial para eles. Sim. Mas é isso que eu digo. Então, tu não te parece que tem muitas famílias filhos, né, que acabaram voltando? Não. Tu acha que não? Não. Ficou mais o se a gente vai hoje para as colônias, tu vê, a gente nunca viu verde as nossas colônias que nem agora, de mato. De mato. Não, na realidade eu falo até aconteceu o que como eu tenho parentesco lá com os Mazotti, a gente passava a infância, aliás, as férias, quase sempre lá, na fábrica de doce, lá com o Elício, com a turma toda, Lírio e companhia. E a gente ia junto para buscar frutas. E né, o caminhão, o Elício ia colher figo, até marmelo, tinha muito, outras frutas, né? E eu digo, pessoal, que hoje nós temos mais área verde no município de Gramado que naquela época. Sim, com certeza. O município como um todo. Muito mais área verde, porque muita área que era produzido, trigo, outras coisas, hoje é mato, né? Cresceu, né? Desenvolveu. Então, em termos de preservação, hoje tem mais que na época, né? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, que a gente ouve muito por aí. Te preocupa o fato de muita gente comprar a terra só para sítio e não para produzir? Porque o pessoal pergunta, será que não vai terminar com a nossa colônia? Claro que não vai, né? Mas eu diria assim, porque muita gente compra só para sítio, lazer, vai lá, faz a casa, não planta, não produz. Olha, Luia, uma coisa que preocupa é esses loteamentos irregulares. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. É verdade, é verdade. E a questão de vender, às vezes tem gente que vende por necessidade. Né? E outros também. Eu vou te dizer uma coisa por mim. O meu pai deixou lá 38 hectares de terra. Eu não vendia 1 metro. Tá. E 38 hectares para a nossa região é uma grande propriedade. Que normalmente são áreas pequenas. O que acontece hoje? Aquela terra que faz frente aqui na estrada, essa tem um valor bom. Mas aquela depois lá nos fundos, só se um vizinho do lado, do outro vai comprar, né? Porque sim. ela não tem aquele valor, né? Sim. Mas à frente tem muito valor hoje. Tem muito valor, né? Depois com os asfaltos, e mesmo com esses projetos, né? O próprio agroturismo, tu pega ali, tem esses roteiros, sei lá, Moinho, Ervateira, Café Colonial, tem parques agora surgindo ali, né, restaurantes, e isso acaba fazendo um trânsito grande e valorizando a frente. E outra coisa, Luia, hoje, para você comprar um terreno na cidade, está muito caro. Muito caro. Você compra um terreno na linha nova ou na linha bonita, você paga aquele terreno mais um precinho mais acessível, tu faz uma casinha ali, tu começa a tua vida, tu tem um carro, 12, 13 quilômetros de asfalto para tu vir trabalhar hoje. Isso facilita muito. Sim. Nas grandes cidades, os caras pegam 2, 3 ônibus para chegar no serviço. Eu diria assim que 10 minutos está no centro. Está no centro. A maioria então, hoje, por isso que ficou... Tem gente que procura um terreno, às vezes até para começar a vida dele ali e vir trabalhar na cidade. Sim, é que realmente hoje tu pensar em comprar um terreno, um trabalhador numa faixa intermediária aí para comprar um terreno hoje é quase impossível. É muito difícil. E comprar um apartamento e uma casa também, que até existe financiamento, mas o valor das prestações acaba ficando muito alto, né? Então é uma pena essa questão dos loteamentos irregulares, porque a gente, até enquanto área pública, tem tentado regularizar, mas é difícil controlar porque existe aquela pressão. Muita gente procurando e daqui um pouquinho um proprietário lá tem 20 hectares que eu vou vender 200 metros aqui para o pessoal, pega um troquinho e tal, e para quem compra é o sonho, né?
Tu tem um terreninho, Sim, né? sim. Mas isso sempre tem os prós e contras, mas realmente um imóvel irregular é um problema, né? É um problema. Porque tem banho com luz, com água, enfim, não consegue ter uma matrícula, não tem documento, vai ter um contratinho ali que não tem validade legal, vai discutir. Tu pode questionar até do quem te vendeu, mas legalmente não tem, quem não registra não é dono, como diz o outro, né? Então é um problema, né? Mas é isso. Mas, Osmar, assim, para a gente estamos nos encaminhando para o final, em relação a Gramado como um todo, tá? Tu acompanhou toda a mudança de Gramado. Nesses 60 e poucos anos, 70 anos, passou quase de uma colônia para uma referência a nível assim, mundial, né? Na tua opinião, tu acha que comércio, vamos falar, um bar do Osmar, ele vai continuar? Eu digo um bar do Osmar, assim, eu falo como referência, sim, esses tipos de bar. As nossas bodegas queridas, que nós gostamos aí, temos tantas aí de amigos aí que tem ainda, né? Tu acha que esse tipo de comércio e tal, ele vai continuar, os jovens de hoje, eles vão continuar indo nessas bodegas, vai mudar? O que tu acha, assim, dentro da tua experiência? Bom, por aquilo que a gente viu, essa pandemia veio nos ensinar muita coisa. Sim. Porque muita gente que frequentava o bar, hoje eles não vão mais. Pois é. Não vão mais. Tu vê, eu nem tinha me dado conta disso. Eles não Mas tu acha que... A juventude hoje, já tem muitos que preferem ir no super, comprar uma cervejinha, botar gelar, tomar em casa. Deixa eu só contar uma história. Quando começou a Sky... Sim. Eu comprei para passar o jogo, né? Claro. Tinha domingo que não tinha lugar, né? Mais dentro do bar, de tanta gente que vinha. Hoje todo mundo tem Sky, ou todos os bar têm. Hoje não, isso acabou. Já não é o atrativo a Sky. É uma coisa que acabou. Né? O jogo de carta, eu tinha todas as mesas lá, enchia, né? Sim. Eu estou vendo agora, depois da pandemia, dar uma mesinha. Pessoal, tu acha que a pandemia ela vai ter uma influência, assim vamos dizer, no sentido de diminuir os frequentadores desses ambientes aí? Eu acho que depois dessa pandemia o pessoal aí vai se adaptar a outros costumes. A outros costumes, Mas isso tem acontecido em outras áreas. Eu noto aqui mesmo em Gramado, assim, no dia a dia, eu tenho observado assim, o comportamento das pessoas, elas estão mais com família, né? Estão mais com a família. Entra aquela história de ficar mais em casa. De repente, ao invés de ir lá no Osmar lá ver o jogo, vou ficar em casa olhando aqui. Eu convido um amigo, tomo uma cervejinha, né? Então, assim, dentro da tua visão, ele vai continuar, mas não no ritmo que vinha. Eu acho que assim, ó, o próprio bar, né? Ele tem que se adaptar, achar outras soluções, Sim. melhorar o sistema, porque a alimentação é o futuro. Sim. Alimentação. Todo mundo vai ter que tomar café, vai ter que Sim. almoçar, vai ter que jantar. E o que acontece hoje? Hoje um rapaz ou uma menina, caso, vão os dois trabalhar. Sim. Se tu tiver um restaurante e tu fizer viandas boas para eles pegar com preço acessível para levar embora, eu acho que o caminho é por aí. Consegue movimentar. Um café da manhã também. Sim, o café da manhã. Um pastelzinho com café com leite ali e tal, né? Um almoço para meio-dia. Interessante. Né? Eu acho que é por aí o caminho agora. Beleza. Isso é o meu ponto de vista. Não, mas eu estou te perguntando pela tua experiência, né? Que eu acho realmente que tu tem essa experiência e hoje... o que tu está falando é bem correto. A pandemia ela mudou o comportamento humano. Ela nos ensinou muita coisa. Todo mundo, não é Gramado, não é Brasil, é o mundo. Mudou, ensinou. As pessoas começaram a ter mais cuidado, muitas vezes evita aglomeração. Mais a questão de família, vou ficar em casa aqui, vou no mercado comprar uma cervejinha, levar para casa, vou olhar meu joguinho aqui numa TV por assinatura, essas coisas todas, né? Beleza. Osmar, eu queria realmente agradecer muito, bate-papo bem bacana. Tem muita coisa para falar ainda, né? Mas mais adiante a gente vai também, né? Vamos deixar um pouco para outro dia, né? Para outro dia ou para os outros contar também, né? Também. Então, te agradecer mesmo de coração e pode ter certeza aí que o pessoal vai acompanhar e vai ficar feliz em conhecer um pouco mais de Gramado. Tá? Se quiser
dirigir aí ao pessoal, fique à vontade. Tá? Ô, Luia, um abraço. Beleza. Fico muito contente. Tu sabe que eu, ultimamente, com meus problemas em casa, eu tinha ficado muito isolado em casa. E quando tu consegue sair, bater um papo legal, isso te dá outro astral, né? Ajuda, né? Ajuda muito, Isso né? Aí. Eu agora tô falando, até lembro aí da... Meu pai tinha muita amizade contigo também, né? Seu Ivo. Isso aí. Quanto sambinha eu vendi pra ele. Gostava do sambinha, né? Isso não aí. Gostava de dançar, mas gostava de samba. Mas é isso aí. Então, pessoal, queria agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite a todos e só registrar então que nosso programa tem o patrocínio da Rasenbeer, Cerveja de Gramado, Verte Estado Co e o apoio da Real Wood Home Store. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbeer, a cerveja de Gramado, Verte Estado Co e Real Wood Home Store.